Olá, meu nome é Delis e hoje eu vou falar um pouco sobre as pteridófitas. As pteridófitas são um grupo de plantas que têm vasos condutores e não possuem sementes. Esses vasos condutores são o xilema e o floema, que são tecidos especializados na condução que surgiu com o surgimento da lignina, que garante mais resistência aos elementos. Esses tecidos, eles apresentam um sistema dérmico, vascular e o fundamental, que diferente das briófitas, elas têm estruturas como as raízes, os caules e as folhas, onde as raízes elas vão absorver a água e os sais minerais das plantas. O caule vai sustentar as folhas e as folhas elas vão realizar a fotossíntese. O habitat dela geralmente é predominante em locais úmidos, mas também elas são encontradas nas áreas secas. Esse grupo é dividido em 4 filos, que é o Licófita, o Psilotófita, o Spinófita e o Pterófita. A reprodução pode ser assexuada e sexuada. A reprodução assexuada ela se dá pelo brotamento. Um novo broto surge na planta e, após ser soltada a mesma, é originado um novo indivíduo. Já a reprodução sexuada ela ocorre pela alternância de 2 tipos de gerações, uma haploide e a outra diploide, que é chamado de haplodiplobionte, onde o haploide é gametófito e produz as gametas através da mitose, e a diploide é o esporófito, que produz esporos através da meiose. Quando os esporófitos amadurecem, eles produzem esporos haploides no interior da estrutura chamada de esporângios, que se encontram reunidos ao longo dos folíolos, que formam pequenos soros, que são pontinhos pretos nas folhas. Os mesmos, quando se rompem, eles liberam os esporos no ambiente, que quando encontram uma base que tenha condições adequadas da umidade e luminosidade, eles germinam e dão origem ao gametófito haploide. O gametófito, também conhecido como protalo, ele é hermafrodita e através de divisões mitóticas eles produzem os gametas masculinos, chamados anterozoides, e os femininos, as oósferas. Quando maduros na presença de água, os anterozoides, eles, por serem flagelados, eles são liberados e fecundam as ósferas. E tanto pode ocorrer autofecundação quanto a fecundação cruzada entre os gametófitos que estejam mais próximos um do outro. E essa fecundação da união de anterozoides com as ósferas origina um zigoto diploide, que quando se desenvolver, ele vai originar um novo esporófito que vai corresponder a uma planta adulta. Olá, meu nome é Lara Joyce Gomes e hoje a gente vai falar sobre as gimnospermas. As gimnospermas fazem parte do grupo das plantas vasculares com sementes, assim como as angiospermas. Entretanto, nas gimnospermas observa-se a ocorrência de sementes sem a presença de frutos envolvendo-as. Nas gimnospermas não se observa a presença de flores, sendo em alguns casos o estróbilo chamado erroneamente dessa forma. O corpo dessas plantas é organizado em raiz, caule e folhas, sendo importante destacar que em muitas espécies observa-se o crescimento em espessura, crescimento secundário. Na classificação das gimnospermas, observamos a presença de 4 filos, sendo Coniferófita, que é, sem dúvidas, o maior grupo de gimnospermas. Nele encontramos as famosas coníferas. Como exemplo de conífera, temos os pinheiros e sequoias. Nesse filo, encontramos mais de 600 espécies distintas. Cicagófita, grupo com gametas flagelados. Outra característica marcante é que nas cicadófitas temos plantas com folhas que lembram as palmeiras, como por exemplo de cicadófita, podemos citar as cicas. Gingófita,
grupo que possui apenas uma espécie vivente, que é o Ginkgo biloba. Nessas plantas observa-se também a presença de Melancia leque. Ginetófita, grupo que possui 3 filhos, Welwitschia, Ginetum e Ephedra. Nesses 3 gêneros, encontramos características que os aproximam das angiospermas, como os cones, que são bastante similares às inflorescências. Para entendermos o ciclo de vida das gimnospermas, vamos considerar o exemplo de um pinheiro, um representante típico desse grupo. No momento da reprodução, as folhas modificam-se e originam os estróbilos masculinos, microstóbilos, e estróbilos femininos, megastóbilo. Lembrem-se que algumas espécies podem ter estróbilos masculinos ou femininos, são dioicas. Nos megastróbilos são produzidos por meiose os megásporos. Eles ficam retidos nos megasporângios, onde desenvolve-se no interior do óvulo e origina o gametófito feminino. A partir do gametófito feminino surgem 2 ou mais argecônios. Em cada um diferencia-se uma oosfera, o gameta feminino. Nos microstróbilos, os microsporângios produzem por meiose os micrósporos. Desses micrósporos surgem os grãos de pólen, também chamados de gametófitos masculinos. Eles ficam armazenados no microstróbilo até serem liberados no ar. Nesse momento, ocorre a polinização realizada pelo fento, a nemofílica. Os grãos de pólen viajam pelo ar até encontrar a abertura do óvulo. Quando isso ocorre, eles germinam e o tubo polínico, que cresce e alcança o argegônio. Isso possibilita que os gametas masculinos fecundem a oosfera e originem o zigoto. Desse processo surge o pinhão, que é a semente, ou seja, o portador do óvulo fecundado. Olá, me chamo Yasmin Monique, sou do segundo Intel e hoje eu vou te mostrar e explicar o que é angiosperma, a diferença entre monocotiledôneas e dicotiledôneas e uma estrutura de uma flor. O que é angiosperma? As angiospermas ou angiospérmicas são plantas espermatófitas cujas sementes são protegidas por uma estrutura denominada fruto. Também conhecidas por magnoliófitas ou antófitas. São o maior e mais moderno grupo de plantas, englobando cerca de 250 mil espécies. Elas possuem raiz, caule, folhas, flores, semente e fruto. Qual a diferença entre monocotiledôneas e dicotiledôneas? As monocotiledôneas são uma classe de plantas que tem apenas um cotiledôneo em sua semente. Exemplos: grão, que são trigo, milho e arroz, lírios, narcisos, a cana-de-açúcar, banana, gengibre, grama, cebola, bambu, palmeira, bananeiras e entre outras. Já as dicotiledôneas são uma classe de plantas que se caracteriza pela presença de 2 cotiledôneos laterais em cada semente. Exemplos: legumes como ervilha, feijão, lentilha, batata, margaridas, hortelã, alface, entre outras. As duas classes possuem diferenças também em suas flores, caule, folhas e outras características. Aqui podemos observar a diferença da raiz, do caule e das folhas de ambas. E por último, a estrutura de uma flor, que é formada pelo estame, que é a estrutura masculina da flor, onde localiza-se a filepa e antera, o carpelo, que é a estrutura feminina da flor, formada pelo estigma, o estilete e o ovário, as pétalas, folhas modificadas e coloridas com a função de atrair os polinizadores, e o conjunto delas é chamado de corola. E as sépalas, localizadas abaixo das pétalas, geralmente de coloração verde. O conjunto de sépalas é chamado de cálase.